A paz do Senhor para todos estudando conosco essa matéria de bibliologia. Hoje nós vamos ver a lição 3, que começa na página 29 do seu manual. Podemos notar duas coisas acerca da Bíblia. Ela é um livro, mas também ela é uma mensagem. Na lição anterior, estudamos a Bíblia como livro. Agora vamos estudar ela como mensagem, como palavra para nós hoje. O propósito de ensinar a Bíblia é levar outros a conhecerem a Deus. Se chegarmos a conhecer a Bíblia como livro e falharmos em conhecer a Deus, erramos no nosso propósito. Nesta lição veremos algumas comprovações da Bíblia como a palavra de Deus ou a mensagem de Deus, não para crermos que ela é divina, mas porque cremos que ela é divina. A Bíblia é diferente de todos os demais livros no mundo por causa da sua inspiração divina. É devido a essa inspiração divina que ela é chamada a palavra de Deus. O que é inspiração divina? Ela é a influência sobrenatural do Espírito Santo, como um sopro sobre os escritores da Bíblia, que capacitou eles a receber e transmitir a mensagem divina, sem mistura ou erro. A própria Bíblia reivindica a si a inspiração de Deus, pois o termo "assim diz o Senhor" aparece mais de 2.600 vezes nos seus 66 livros. Foi o Espírito de Deus quem falou através dos escritores da Bíblia. Vamos ver algumas teorias falsas da inspiração da Bíblia que nós não podemos ignorar. A primeira teoria falsa é a teoria da inspiração natural humana. Ela diz que a Bíblia foi escrita por homens dotados de gênio e força intelectual especiais, como Rui Barbosa, escritor brasileiro, e outros escritores internacionais. Mas essa teoria nega o sobrenatural. Os escritores da Bíblia declaravam que era Deus quem falava através deles. A segunda teoria falsa é a teoria da inspiração divina comum. Ela ensina que a inspiração dos escritores bíblicos é a mesma que vem sobre nós hoje quando nós oramos, pregamos, cantamos, ensinamos e andamos em comunhão com Deus. Isto é um equívoco, porque a inspiração comum que o Espírito Santo nos concede admite gradação. Isto é que o Espírito Santo pode conceder maior conhecimento e percepção espiritual ao crente à medida que ele ora, se santifica e se consagra. A inspiração dos escritores bíblicos não admite graus. O escritor era ou não era inspirado por Deus. Também a inspiração comum pode ser permanente, enquanto a inspiração dos escritores bíblicos era temporária. A frase na Bíblia, "e veio a mim a palavra do Senhor", mostra que havia momentos quando Deus tomava eles para escrever e transmitir sua mensagem. Quando escreveram tudo que Deus mandou escrever, aquela inspiração parou, acabou. A terceira teoria falsa da inspiração bíblica é a teoria da inspiração parcial. Ela diz que partes da Bíblia são inspiradas e outras não. Ela diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas apenas contém a palavra de Deus. Se essa teoria fosse verdadeira, traria muita confusão, porque como vamos saber quais partes da Bíblia são inspiradas e quais não são?
A própria Bíblia refuta isso. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A quarta teoria falsa é a teoria do ditado verbal. Ela ensina que a inspiração da Bíblia é só quanto às palavras, não deixando lugar para a atividade e o estilo do escritor, o que é patente em cada livro da Bíblia. Esta falsa teoria diz ou faz dos escritores verdadeiras máquinas, escrevendo sem qualquer noção de mente ou raciocínio. Deus não falou pelos escritores como alguém que fala através de um alto-falante. Ele usou as faculdades mentais de cada um. A quinta teoria falsa é a teoria da inspiração das ideias. Essa teoria diz que Deus inspirou as ideias da Bíblia, mas não as suas palavras. Essas ficaram à carga dos escritores. Ora, as palavras, nossas palavras, não são expressão do nosso pensamento? Ninguém pode separar a palavra da ideia, mas essa teoria está dizendo isso. A inspiração da Bíblia não foi somente pensada, mas também falada, como vemos em Hebreus 1 e Colossenses 2. A teoria correta sobre a inspiração da Bíblia é a teoria da inspiração plenária. Ela ensina que todas as partes da Bíblia foram igualmente inspiradas e que os escritores não funcionaram como máquinas e que houve cooperação vital entre eles e o Espírito Santo que os inspirava e capacitava. Essa teoria ensina que homens santos escreveram a Bíblia com palavras do seu vocabulário, mas sob a influência poderosa do Espírito Santo. Essa inspiração plenária cessou ao ser escrito o último livro do Novo Testamento. Depois disso, nem os mesmos escritores ou qualquer outro servo de Deus pode ser chamado de inspirado no mesmo sentido, com a mesma finalidade. Acabou essa inspiração, acabou com o último livro do Novo Testamento. Apesar de muitos tentarem acrescentar, ou reduzir, ou aumentar a palavra de Deus, a inspiração acabou com o último livro do Novo Testamento. Agora, qual é a diferença entre revelação divina e inspiração divina? Revelação é a ação pela qual Deus dá a conhecer aos escritores coisas desconhecidas e que o homem por si só não podia jamais saber, como em Daniel 12 e 1 de Pedro, capítulo 1. Inspiração é a influência sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores da Bíblia que capacita eles a transmitir a mensagem divina. A inspiração nem sempre implica em revelação. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus, mas nem toda ela foi dada por revelação. Exemplos de partes da Bíblia concedidas aos escritores por revelação incluem os primeiros capítulos de Gênesis, escritos por Moisés, quando ele nem existia, mas recebeu a revelação de tudo que aconteceu naqueles primeiros capítulos, inclusive na criação. Outro exemplo é o José interpretando os sonhos de Faraó. Isso foi revelação e não inspiração. O apóstolo Paulo nunca conheceu Jesus Cristo pessoalmente, mas nos seus escritos ele comunica ensinos doutrinários de Jesus, sobre Jesus e a igreja. Em Gálatas 1 e Efésios 3, ele diz que recebeu esses ensinos por revelação. Agora, a Bíblia não mente,
mas registra mentiras que outros proferiram, como no caso de Ananias e Safira, em Atos capítulo 5, que mentiram para a igreja e para o Espírito Santo, e os dois foram mortos pelo Espírito. Nesse caso, não é a mentira encontrada lá que foi inspirada, mas sim o registro da mentira que foi inspirada. As declarações de Ananias e Safira não foram inspiradas por Deus, mas o registro delas sim. Então, meus irmãos, durante a nossa leitura bíblica, é preciso verificarmos quem, para que tempo e em que sentido a Bíblia está falando. É preciso verificar a fonte e suas intenções antes de absorver a informação e dizer que Deus inspirou a mentira. Vamos observar agora a harmonia e unidade da Bíblia. A existência da Bíblia até os nossos dias só pode ser explicado como um milagre. Na Bíblia há 66 livros escritos por cerca de 40 escritores, cobrindo um período de aproximadamente 1.600 anos. Na maior parte desses escritores, eles não se conheciam e viveram em lugares distantes, em 3 continentes, e escrevendo em 2 línguas principais. Devido a essas distâncias, em muitos casos, esses escritores nada sabiam sobre o que já havia sido escrito. Muitas vezes, um escritor iniciou um assunto e séculos depois, outro escritor completava o assunto com riqueza de detalhes que somente um livro vindo de Deus poderia fazer. A Bíblia é inspirada por Deus e, portanto, dotada de autoridade no que diz a respeito aos escritores, as condições, as circunstâncias e a razão da harmonia e unidade dos seus escritores. Vamos ver alguns pormenores dessa harmonia. Primeiro, os escritores. Eles foram homens de todas as atividades da vida humana e daí a diversidade de estilos encontrada na Bíblia. Moisés foi príncipe, legislador e grande general. Josué foi um grande comandante. Davi e Salomão foram poetas e reis. Pedro, Tiago e João foram pescadores. Apesar de toda essa diversidade, verificamos que os seus escritos se completam, pois tratam de um só assunto. O produto de suas penas não são muitos livros, mas um livro só, poderoso e coerente. Outro pormenor é as condições. Não houve uniformidade de condições quando eles escreveram seus livros. Moisés escreveu o Pentateuco no deserto. Jeremias escreveu seu livro na masmorra. Paulo escreveu nas prisões. João escreveu no exílio na ilha de Patmos. Apesar de diferentes condições, a mensagem da Bíblia é a mesma. E por isso que é um livro maravilhoso. É a preciosa palavra de Deus. O pensamento de Deus flui de maneira uniforme e progressiva através da Bíblia. Outro pormenor é as circunstâncias. Elas são diversas. Davi escreveu parte dos seus trabalhos no calor das batalhas ou em fuga, enquanto seu filho Salomão escreveu na calma da paz. Apesar da diversidade das circunstâncias, a Bíblia apresenta um só sistema de doutrinas, uma só mensagem, um só meio de salvação. De Gênesis até Apocalipse, é uma só revelação, um só pensamento, um só propósito. Outro pormenor da unidade e harmonia da Bíblia é a razão da harmonia e unidade. Se a Bíblia fosse um livro puramente humano, sua composição seria inexplicável. Imaginamos que 4 dos melhores escritores do mundo fossem isolados um dos outros em situações diferentes.
e cada um recebeu a missão de escrever uma obra. Se reuníssemos todas essas obras, jamais teríamos um conjunto uniforme. A confusão seria muito melhor, porque lá atrás não havia os meios de comunicação que temos com a tecnologia de hoje. O que seria a Bíblia se não fosse a mão de Deus? Se alguma falha for encontrada na Bíblia, sempre será do lado humano, como tradução mal feita, grafia inexata, interpretação forçada, má compreensão de quem estuda, falsa aplicação do texto e por diante. Portanto, quando encontramos na Bíblia um trecho discrepante, não devemos pensar logo que é erro. Devemos refletir como Agostinho, um dos patriarcas da igreja primitiva, que disse: num caso desse, deve haver erro do copista, tradução mal feita do original, ou então sou eu mesmo que não consigo entender. Imaginamos um edifício construído com pedras preparadas em várias partes do país. Ao serem colocados no edifício, encaixam-se perfeitamente na construção, satisfazendo todos os detalhes e requisitos da planta do prédio. Diríamos que foi um arquiteto que dirigiu os operários nas diversas pedreiras, dando minuciosas instruções a cada um. Esse é o caso da Bíblia. Os livros foram preparados em tempos e lugares diversos, mas ao serem justapostos, combinaram-se perfeitamente, porque atrás de cada elemento estava em operação a mente infinita de Deus. Vamos ver agora algumas provas da inspiração divina da Bíblia. Primeira, a aprovação da Bíblia por Jesus. Há pessoas que se acham religiosas e sabem quem é Jesus, creem em que ele fez milagres, creem em sua ressurreição e ascensão, mas não creem na Bíblia. Tais pessoas precisam saber que, segundo Lucas 4, 24, Marcos 7, que Jesus lia a Bíblia. Ele ensinava ela. Ele chamava a Bíblia de a palavra de Deus. Ele cumpria ela. De fato, em Lucas 24, ele cita a lei, os salmos e os profetas, que eram as três divisões da Bíblia nos dias em que o Novo Testamento ainda estava sendo formado. Jesus também afirmou que as Escrituras são a verdade, e ele viveu e procedeu de acordo com elas. Ele declarou que o escritor Davi falou pelo Espírito Santo. Jesus derrotou o diabo no deserto, citando a palavra de Deus. Quanto ao Novo Testamento, ele antecipadamente disse em João 14, 26, que o Espírito nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo que ele disse. E foi assim que os apóstolos, pelo Espírito, escreveram e ensinaram tudo que Jesus tinha ensinado e passado a eles. Outra prova da inspiração divina da Bíblia é o testemunho do Espírito na vida do crente. O Espírito Santo põe a certeza quanto à autoria da Bíblia na alma de toda pessoa que aceita a Jesus como Salvador. É o testemunho do Espírito na vida do crente, começando como novo convertido. Ninguém precisa ensinar isso a ele. Quem realmente aceita Jesus também aceita a Bíblia como a palavra de Deus. Assim como o Espírito testifica ao crente que este é filho de Deus, segundo Romanos 8,16, o Espírito também testifica que a Bíblia é a mensagem de Deus para seus filhos. Outra prova da inspiração divina da Bíblia é o cumprimento fiel das profecias da Bíblia. O Antigo Testamento está cheio de profecias e boa parte do Novo Testamento também. Inúmeras profecias da Bíblia se cumpriram no passado em sentido parcial ou total.
E inúmeras outras profecias estão sendo cumpridas em nosso dia, e muitas outras serão cumpridas futuramente. As profecias sobre o Messias, proferidas séculos antes do seu nascimento, se cumpriram literalmente com toda a precisão de tempo, local e outros detalhes. Temos também o caso da nação de Israel e as profecias acerca dela. A Bíblia prediz sua dispersão, restauração e seu progresso material e espiritual. Os últimos 4 impérios mundiais profetizados no Antigo Testamento, o Império da Babilônia, da Pérsia, da Grécia e Roma, foram admiravelmente descritos séculos antes de surgirem no cenário mundial. O cumprimento contínuo das profecias da Bíblia é uma prova de sua origem divina. O que Deus disse sucederá. Tem um pastor amigo americano meu que me disse cerca de 10 anos atrás: 1/3 da Bíblia é composto de profecias. E 2/3 dessas profecias já foram cumpridas. Ora vem o Senhor Jesus. Ele em breve voltará. Ler muito, ler tudo, ler o tempo todo. Quem ama ler vai concordar. Melhor que ganhar um livro é ganhar uma editora inteira. Se você ama ler, este presente é para você. O selo editorial da ETAD nasceu e ele tem o nosso DNA. Arminiano, pré-tribulacionista, pentecostal de verdade e, acima de tudo, bíblico. Edições Bernardo Johnson. Para quem ama ler, ler muito, ler tudo, ler o tempo todo. Também vemos que a influência da Bíblia nas pessoas e nas nações é outra prova da sua inspiração divina. O mundo hoje é melhor devido à influência da Bíblia. Mesmo os próprios inimigos da Bíblia admitem que nenhum livro em toda a história da humanidade teve influência tão benéfica. Eles reconhecem o seu efeito sadio na civilização. Nem outro livro tem poder de influenciar e transformar beneficamente indivíduos e nações inteiras, porque a Bíblia conduz os homens a Deus. Albert Einstein, grande matemático, gênio e cientista do século passado, diz o seguinte: como criança, fui instruído na Bíblia e no Talmud. Sou judeu, mas fico maravilhado pela pessoa de Jesus Cristo. Ninguém consegue ser sua história no Novo Testamento sem sentir a presença dele. Nenhum mito tem tanta vida como ele. E o Dom Pedro II, o último imperador do Brasil, que lia a Bíblia todos os dias, diz: a Bíblia é simplesmente tudo que qualquer pessoa precisa em todos os momentos da vida. Disse o Dr. F.B. Meyer, famoso comentador devocional da Bíblia: o melhor argumento em favor da Bíblia é o caráter que ela forma. George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, disse, ao assumir o cargo cerca de 240 anos atrás: é realmente impossível governar sem Deus e sem a Bíblia. Meus irmãos, muitas nações e civilizações se estabeleceram sobre a Bíblia e muitas delas caíram quando negligenciaram a palavra de Deus. Temos o exemplo dos Estados Unidos, um país com raízes protestantes, mas vemos a situação hoje nas cidades e nas escolas e na vida pública do país. Muita anarquia e caos, violência. Nas escolas, o crime e a violência é tão grande que muitas escolas têm que colocar detector de metal na entrada da escola para impedir alunos de entrarem com armas. E o problema de drogas é muito grande nas escolas, bem como na vida e a sociedade do país. Por quê?
Porque cerca de 60 anos atrás o Supremo Tribunal Federal disse que era ilegal ter oração ou a Bíblia nas escolas públicas e na vida pública e no governo dos Estados Unidos. E de lá para cá vemos o que vem acontecendo nos Estados Unidos. Além de toda essa violência e criminalidade, vemos ataques terroristas e por diante. Resultado daquele país e seu governo abandonarem a palavra de Deus. Enquanto o ex-presidente Barack Obama promoveu e instalou o islamismo nos Estados Unidos, o atual presidente Donald Trump está tentando trazer a Bíblia e a oração de volta às escolas e à vida pública e ao governo, mas pode ser tarde demais. Pegamos o exemplo da Europa, o berço da reforma protestante que revolucionou o mundo cristão. Um continente que enviou milhares de missionários ao redor do mundo, começando 200 anos atrás. Mas hoje virou um continente secular, que abandonou suas raízes protestantes e católicas, e hoje está sendo dominado pelos muçulmanos. Hoje, na Europa, há 250 mil cidades e povoados sem igreja evangélica. Como exemplo, a França hoje tem mais bruxas e bruxos do que pastores e padres. Enquanto na Inglaterra, antes da pandemia, apenas 1% da população frequentava as igrejas. Também, meus irmãos, podemos olhar no passado para ver a condição moral de alguns povos sem a Bíblia. Veremos o exemplo dos gregos, que foram os mais cultos e doutos nas letras. Seus filósofos e literatos foram os mais célebres e influentes de todos os tempos. Mas isso tudo não conseguiu deter a onda de licenciosidade, impureza e idolatria que sempre prevaleceu no mundo grego. Sócrates fazia do moral o assunto único da sua filosofia e ainda assim recomendava a adivinhação, além de ele praticar a fornicação. Platão, grande discípulo de Sócrates, ensinava que mentir era honroso. E ambos, ele e Sócrates, eram homossexuais ativos, segundo o historiador romano Suetônio. Os romanos eram os mais famosos como legisladores, guerreiros, oradores e poetas. Mas o padrão dos costumes e da moral de Roma foi dos mais promíscuos. Cícero, o maior orador romano, defendia a fornicação e recomendava a prática do suicídio. Catão, o censor, tido como perfeito modelo de virtude, foi réu da prostituição e da embriaguez e acabou se matando. O historiador Suetônio diz que o imperador Júlio César e o rei Nicomedes da Bitínia tinham encontros amorosos. O imperador romano Nero viveu maritalmente com sua própria mãe, Agripina. E hoje, meus irmãos, estamos vendo pessoas e nações vivendo da mesma maneira. E vai piorar, porque o mundo continua rejeitando a palavra de Deus. Outra prova da inspiração divina da Bíblia é que ela nos faz diferentes. Somente ela nos faz diferentes desses povos. Sem a Bíblia, seríamos como eles. O nosso mundo se orgulha de ter atingido os píncaros do saber e de ter produzido os mais importantes e melhores livros, em forma impressa ou digital. Mas a onda do pecado e mal avassala a humanidade como um rolo compressor. Comparamos isso com o caráter, a formação e a personalidade ideal de verdadeiros seguidores da Bíblia. Quanto à educação, não há filosofia educacional segura hoje se não for alicerçada sobre os ensinamentos fundamentais da Bíblia. A educação atual reconhece que a formação do caráter é a suprema finalidade do seu trabalho de ensinar.
Mas isto não vai muito longe se não reconhecer que a única base do verdadeiro caráter é a Bíblia. Fé na Bíblia é a maior força de qualquer jovem no caminho da vida e sua carreira educacional e profissional. A juventude precisa saber disso, mas os professores hoje são saturados e narcotizados por falsa dialética e filosofias vis, assim descaminhando os jovens. Hoje vemos nas escolas, faculdades e universidades professores esquerdistas só ensinando a mentira para os jovens. A Bíblia é o livro mais maravilhoso no mundo. Seus ensinos são tão simples e ao mesmo tempo tão profundos. Eles servem de guia para uma vida feliz e bem-sucedida, pois é a base segura e única para encontrarmos o Criador na eternidade. Outra prova da inspiração divina da Bíblia é que ela sempre é nova e inesgotável. O tempo não afeta a Bíblia. É o livro mais antigo do mundo e o mais atual. Em mais de 20 séculos, o homem não consegue melhorar ela e nunca vai conseguir melhorar apesar das tentativas. Isto é prova suficiente que ela é a palavra imutável de Deus. Na sua utilidade, a Bíblia nunca torna-se um livro antigo, apesar de ser cheio de antiguidades. Ela é tão atual como o dia de amanhã. A Bíblia pode ser lida várias vezes, sem poder sondar suas profundezas e sem que o leitor perca o interesse. Descobrimos coisas novas cada vez que lemos a palavra de Deus. A Bíblia é familiar a cada povo ou indivíduo em qualquer lugar, e por isso ela é inspirada por Deus. Ao redor do mundo, todo crente que lê a Bíblia recebe sua mensagem como ela fosse escrita diretamente para si. Nenhum crente tem a Bíblia como livro alheio ou estrangeiro, como acontece com outros livros traduzidos. Todas as raças consideram a Bíblia como possessão sua. Isto é prova que ela procede de Deus. Tempos atrás assisti a um vídeo tocante de crentes em um país do mundo que está fechado ao Evangelho, onde a Bíblia é proibida. Mas alguém conseguiu levar até esse grupo de crentes malas com Bíblias por dentro. E quando as malas foram colocadas na sala onde esses crentes estavam, eles pularam em cima das malas, abrindo elas e cada um agarrando o exemplar da Bíblia, porque até aquele momento eles tinham que compartilhar só um exemplar da Bíblia, e eles até escreviam, copiavam um trecho da Bíblia em pedaços de papel, para poder ter a palavra de Deus na sua vida e nas suas mãos. E esse foi um dia de grande alegria, quando cada um recebeu seu próprio exemplar da palavra de Deus. Eles choraram e gritaram de alegria, se regozijando em ter em suas mãos a palavra de Deus. Podemos ler qualquer trecho da Bíblia e sentir que foi escrito diretamente para nós. A mensagem da Bíblia é a mesma em todas as línguas. Nisto vemos que ela é diferente do que os demais livros no mundo. Se a Bíblia fosse produto humano, não se ajustaria às línguas de todas as nações. Nenhum outro livro pode igualar-se à Bíblia neste assunto. É mais uma prova que ela vem de Deus. Mais uma prova da sua inspiração divina é a sua superioridade em relação aos demais livros quanto à composição. É só comparar a Bíblia com os ensinos de Buda, Confúcio, Sócrates e outros. Os ensinos bíblicos superam os ensinos desses homens em todos os pontos, como os seguintes 2 pontos. Primeiro, a Bíblia contém apenas verdade.
Toda a verdade dos demais livros no mundo nunca poderia substituir a verdade encontrada na Bíblia. A Bíblia pode ser levada no bolso de paletó com toda a sua verdade no tamanho pequeno, o qual não é possível com os demais que os homens produziram. Este livro veio de Deus e não dos homens. Também a Bíblia contém só verdade. Os demais livros contêm verdades misturadas com mentiras ou erros, mas não a Bíblia. Sim, reconhecemos que há joias preciosas nos livros escritos por homens, mas como Joseph Cook disse certa vez, são joias retiradas da lama, mas a Bíblia vem da parte de Deus. Toda a verdade encontrada em trabalhos humanos, do ponto de vista moral e espiritual, pode achar em essência na Bíblia. E a última prova da inspiração divina da Bíblia é a sua imparcialidade. Se a Bíblia fosse um livro produzido pelo homem, a Bíblia não poria a descoberto as faltas e falhas do homem. E o homem jamais produziria um livro como a Bíblia, que dá toda a glória e honra a Deus, enquanto mostra a fraqueza do homem. Temos o exemplo de Davi, que a Bíblia diz era um homem segundo o coração de Deus, em Atos 3:22. Mas a Bíblia também revela os pecados dele. É o mesmo com a embriaguez de Noé, a dissimulação de Abraão, o caso de Ló e a idolatria do Salomão. Todos esses casos foram escritos para a nossa admoestação e para provar a imparcialidade da Bíblia. Ela é o único livro assim. Que Deus abençoe a sua leitura e seu estudo da palavra de Deus e do seu manual. Na próxima aula vamos estudar a lição 4.